Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhores deputados, deputado Dr. Giulianelli, cidadãos que nos seguem pelas redes sociais, nos assistem pela TV Alerj, colegas de trabalho aqui desta Casa Parlamentar. Senhor presidente, em fevereiro, portanto no mês passado, fevereiro do corrente, entrou em vigor a lei federal, a lei federal número 13.415 de 2017, portanto, que produz uma grave, profunda, delicada reforma no ensino médio no Brasil. Modifica a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional com uma série de aspectos que eu vou desenvolver ao longo desta semana, não hoje, mas faço esse registro porque não há elemento mais atual no debate sobre a educação básica brasileira do que a reforma do ensino médio, a mudança na LDB, lembrando que se trata de uma iniciativa tomada pelo governo ilegítimo de Michel Temer, que tentou fazer esta mudança por medida provisória em setembro do ano passado. Tenho já começado a debater em vários fóruns o conteúdo dessa reforma, que eu acho que deve ser barrada, e vou explicar por quê nas sessões de amanhã e de quinta-feira. Tenho publicado coisas já a esse respeito, mas faço essa introdução apenas para situar a discussão sobre o ensino médio e para situar especificamente a dramática situação de estudantes do ensino médio de várias escolas estaduais do Rio de Janeiro. Dr. Giulianelli, orador que me antecedeu e colega na Comissão de Educação, aliás, ativíssimo membro da Comissão de Educação, fez referência aqui na sua intervenção ao quadro também dramático, calamitoso, eu diria, da rede FAETEC. E eu concordo com Vossa Excelência quando parte do pressuposto de que há um projeto em curso de desmontagem, de desmonte da rede pública estatal, estadual, de educação profissional regular no Rio de Janeiro. Não tenho dúvida disso. Mas eu quero aqui me referir especificamente hoje a uma unidade escolar, a situação de uma escola estadual na minha querida Niterói, e aqui me refiro ao Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto, popularizado lá em Niterói como SEBRIC, tratado por sua sigla. Escola mais que cinquentenária, situada ali na zona norte de Niterói, próximo ao centro, nas imediações ali do chamado Ponto Sem Réis, atendendo sobretudo a estudantes de duas comunidades populares, uma delas o Morro da Boa Vista, onde eu tive o privilégio em 2006 de inaugurar uma linda escola de educação infantil, que está lá até hoje, a Unidade Municipal de Educação Infantil Nilo Neves, e atende também a comunidade ali do aterrado São Lourenço, popularmente chamada de Comunidade do Sabão. Essa escola, o SEBRIC, no contexto de um planejamento mal feito pela Secretaria de Estado de Educação, um planejamento mal feito, um planejamento autoritário, um planejamento que abriu mão do diálogo com as escolas sobre o funcionamento do ano letivo de 2017, já tratei disso aqui, um planejamento que não dialogou sequer com as escolas que a SEDUC planejava fechar, não dialogou sequer com as escolas cujos turnos, turno da noite sobretudo, a SEDUC queria fechar, pois o SEBRIC foi atingido por esse planejamento e pairou sem uma informação oficial, sem um documento oficial, sem nenhuma reunião e assembleia com a comunidade escolar, é melhor nem falar, sem nada,
mas pairava a suspeita de que o SEBRIC perderia o seu turno da noite. Num movimento, eu diria, desesperado, estudantes do turno da noite do SEBRIC, tanto do regular quanto da educação de jovens e adultos, decidiram lutar por sua escola, lutar pelo funcionamento do turno da noite, lutar por seu direito à educação, doutor Giulianelli. Lutar por seu direito à educação. Porque aqui no Rio de Janeiro, os estudantes precisam lutar por seu direito à educação, na rede estadual. E houve um movimento pacífico, um movimento até bem-humorado, um movimento determinado, porém, de ocupação do SEBRIC durante o recesso. Uma ocupação por alguns estudantes que lá se reuniam, lá debatiam estratégias para garantir a permanência do turno da noite, tentando sensibilizar, tentando pressionar, tentando chamar a atenção do governador e de sua equipe da Secretaria de Estado de Educação. Na sexta-feira de carnaval, o deputado André Siciliano tinha participado de um bloco aqui no centro do Rio, na Cinelândia, de sua primeira edição, o bloco Fora Temer, que aliás reuniu um número expressivo de pessoas ao som de samba e de afoxé, uma coisa muito bem transada, bem bolada, animada, crítica, mas irreverente. E eu saía da Cinelândia e ia para Niterói, já à noite, também para participar de um tradicional bloco que desfila apenas às sextas-feiras, véspera de Carnaval em Niterói, que é o Dominó. Qual não foi minha surpresa quando fui alertado pelo vereador Leonardo Giordano, do PCdoB de Niterói, de que havia um forte aparato policial na sexta-feira à noite, havia um mandado judicial que determinava a desocupação da escola. Nosso mandato foi para lá. E deparamos com uma força policial, deputado Bruno Dauaire, incrivelmente desproporcional. Olha, aquela força policial tinha que ter sido deslocada para o policiamento dos blocos, assim, das grandes aglomerações que o carnaval em geral enseja, mas era para forçar a desocupação de 12 estudantes, 12 a 15 estudantes do SEBRIC. Mas para viaturas, um número importante, expressivo de policiais. Os estudantes não reagiram, decidiram desocupar a escola, convocaram uma reunião para segunda-feira, que foi ontem. A autoridade presente policial e a autoridade que portava o mandado judicial, já vou concluir, fez questão de fazer uma vistoria no prédio. Fez-se uma vistoria, constatou-se que o prédio estava em perfeito estado, os estudantes até cuidaram do asseio, mantiveram o prédio em muito bom estado, mas não se tinha posição oficial da SEDUC sobre se o turno da noite funcionaria ou não funcionaria, ficou em aberto. Na volta do recesso é que se saberia. Quinta e sexta-feira da semana passada, as escolas estaduais estavam em recesso, mas a SEDUC funcionou e fez reuniões. Nós fizemos contato, nosso mandato fez contato com a coordenação da regional, chamada Baixada Litorânea, que compreende o município de Niterói. Eu vou concluir, presidente. Mas não se sabia dizer, a coordenadora metropolitana não sabia dizer se a escola fecharia ou não. Ontem a escola passou a funcionar, funcionou no diurno, e à noite os professores e alunos chegaram para a aula. O prédio estava fechado, sem explicação, sem informação. Havia um recado para que os estudantes que quisessem continuar estudando, que quisessem, se desejassem, quisessem ter o luxo de continuar estudando, que procurassem uma escola estadual próxima, Colégio Estadual Raul Vidal. Lembremos que eles estão terminando ainda o ano de 2016. Então, quero dizer a Vossa Excelência, vou concluir, amanhã teremos uma nova rodada de audiência pública na Comissão de Educação, com a presença da SEDUC, para fazer um balanço do encerramento do ano 2016 e do ano 2017, mas é um absurdo que a SEDUC continue demonstrando essa incapacidade de dialogar.
se ela tem argumentos gerenciais, administrativos, financeiros, enfim, não importa, que justificam o fechamento do turno, o que eu acho discutível, sente e converse. Bruno, explique, dialogue, apresente as alternativas, pondere, ouça, mas não tem um documento, presidente André Ciliano. Você foi prefeito de Paracambi, teve uma gestão bem sucedida na educação, eu era diretor da Faculdade de Educação da UF, tinha notícia do seu trabalho lá. Tem que dialogar, tem que conversar com a comunidade escolar. Os alunos não podem receber recado na calçada diante do portão da escola fechado. Os professores não podem receber recado que a escola não vai mais funcionar de uma hora para outra, sem uma reunião de trabalho, sem uma explicação, sem uma orientação profissional competente. É um absurdo o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro enfrenta um momento de negação do direito à educação. É um retrocesso sem precedentes. E amanhã, na audiência pública, nós seremos mais uma vez veementes e firmes, cobrando da SEDUC, pelo menos, que tenha coragem de assumir as decisões que está tomando e explicar e apresentá-las para a comunidade escolar. Alunos não podem ficar com o portão batendo na sua cara, o professor não pode ficar com a cara na porta do portão da escola, à noite, na calçada, sem saber se vão trabalhar ali, sem saber se vão estudar ali. É um verdadeiro absurdo. Isso aqui é o estado do Rio de Janeiro. Isso aqui é berço de cultura, é celeiro de produção intelectual. Isso é inaceitável que a nossa rede de formação de pessoas, que a formação de várias gerações esteja começando a se comprometer com um descalabro, com um desastre que caracteriza a gestão pública da educação no Rio de Janeiro. Era isso, senhor presidente.